somente aqui no Brasil. Nós estamos com obra no Chile, a gente teve que mandar pessoas aqui do Brasil para o Chile, temos obra em outros países aqui na América Latina, e é condicionado a mandar a mão de obra daqui do nosso país para poder fazer essa atividade. Por que disso? Primeiro, pela questão da nossa criatividade. Isso é intrinsecamente relacionado ao brasileiro e ninguém comentou aqui. Muitas vezes a gente fala que a criatividade está vinculada ao jeitinho brasileiro, mas não é isso. A criatividade, quando ela está elaborada dentro de um plano, num planejamento e dentro de uma execução coordenada, ela é bem efetiva. Aí se torna criatividade. Se ela é feita de um modo ao qual você não tem esse controle, aí vira jeitinho, né? Então, temos essa condição. Nós somos empresas EPCistas, empresas que constroem ambientes de missão crítica, né? Eu falo missão crítica justamente porque a gente não engloba somente a condição do data center em si, mas todo o ambiente e ao redor do data center que seja aplicado com isso. Então, nós que somos construtores de ambientes de missão crítica, temos essa preocupação intrinsecamente ao nosso contrato, à nossa efetividade de execução desses projetos. A mão de obra está muito ruim, tá? Então, é difícil você contratar hoje no Brasil. Existem dificuldades trabalhistas para que isso ocorra, né? E os nossos prazos, cada vez mais intrinsecamente vinculados às entregas mais apertadas, né? Fazem com que a gente tenha que ser de uma forma criativa atender esses projetos. Bacana, Vitor, qual que é a tua opinião? Bom, boa tarde a todos. Também, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade a BDC. Um prazer estar aqui com os colegas nesse painel. Eu reforço e tentar complementar um pouquinho. Acho que a gente discutiu bastante aqui ao longo do dia dos gargalos do ponto de vista da infraestrutura, né, o fornecimento a disponibilidade de energia elétrica, e a gente pode entrar nessa parte de estrutura detalhadamente, como foi em tema de outro painel, não vou me alongar muito aqui. Mas quando a gente fala também de mão de obra, eu acho que é desde a mão de obra a nível de projeto, porque hoje a gente tem, querendo ou não, poucos players no mercado para uma demanda que está chegando tão grande e a gente está sonhando com essa demanda. E quando ela chegar, a gente vai ter capacidade de projetar tudo da forma que um sistema crítico. Eu vejo alguns projetistas que chegam para a gente, muitas vezes, estão preocupados em, eu preciso dimensionar o equipamento para atender a carga máxima dos meus racks. Legal. E quando o equipamento, porque principalmente os data centers de AI, não necessariamente eles vão ocupar, ter a mesma demanda o tempo todo, existem fases, né? E essas workloads podem variar bastante. E nessas transições, você está prevendo corretamente como você vai modular isso, o balanceamento hidráulico disso, a distribuição de energia de vazão também vai estar adequada. Então, esses cuidados a gente muitas vezes vê que peca, tá? A gente vê muita gente boa, mas fica a pergunta se no futuro o seu atual parceiro projetista vai ter a capacidade de atender a sua demanda, ou se você daqui a 5 anos vai precisar testar um novo parceiro pela primeira vez porque você não desenvolveu, porque não tem no mercado. Isso vai também para a fase de implementação. Fazer um data center de 1 mega, de 2 mega é muito diferente de gente falando de 1 giga. Né? A gente não teve ainda, talvez até globalmente, tanta gente que participou de processos desse porte para ter know-how, para ter errado e ter aprendido com uma experiência aprendida. A gente não tem isso no mundo ainda, é muito escasso. E, sobretudo, na parte de operação. Uma operação de um sistema de larga escala de AI vai ser como se fosse uma UTI, todo mundo respirando por aparelhos, sendo monitorados, e tem que ter ali o tempo todo, 24 horas, alguém com conhecimento não só de CDU, não só de firewall, não só de chiller, mas de sistemas. E ver qual que é o impacto que um problema pode estar alarmando num equipamento que pode vir a gerar uma consequência catastrófica. E às vezes, como foi dito aqui no painel anterior, são 2 segundos no máximo. Então, será que a pessoa que vai estar lá vai ter a capacidade de tomar ação no tempo certo? Então, eu acho que corroborando com os meus colegas aqui, acho que a mão de obra é o maior gargalo. E na sua visão, Daniel, qual é o gargalo? Bem, boa tarde a todos. Agradecendo a BDC e a organização pelo convite, poder estar participando aqui, aos colegas dividindo aqui o palco. Agradeço, inclusive, ao Alex pela pronúncia do nome alemão, que não é tão simples, foi perfeito.
né? E na empresa que eu aqui represento, né, a minha contribuição hoje é exatamente conversar com vocês sobre o que nós vemos, não só em nível global, mas principalmente aqui no Brasil, de tudo que a gente viu nos painéis apresentados, né, o como que a gente pode estar colaborando para essa situação. E respondendo à pergunta, né, se estamos preparados para a computação de alta densidade, se formos tratar do ponto de vista de produto, eu concordo com a posição até do Degelo, né, que ele falou no painel anterior. Nós estamos muito bem preparados porque contamos com empresas multinacionais, como é o caso da Ropec, e o caso da Vertiv, no caso do Degelo, e outras, todos que estão aí participando, Schneider e outros mais, todos trazendo o que existe de mais tecnológico, mais avançado nas linhas de produtos, nos portfólios que nós temos, e atuamos de forma global. Então, eu vejo que, do ponto de vista técnico, de produto, nós estamos muito bem preparados, né? Agora, eu concordo com os demais colegas que, realmente, do ponto de vista de mão de obra local, a gente ainda tem uma certa defasagem, vamos dizer assim, em termos de conhecimento técnico, né, de embasamento, para que possa dar esse suporte que a gente precisa. Mas, de outro lado, né, nós também temos, com o know-how dessas empresas, como trazer o conhecimento de especialistas, conhecimento de atuação em outros países, inclusive, né, foi comentado pelo colega a falta de conhecimento, às vezes, é um conhecimento relativamente novo, né, essa questão da computação de alta densidade, mais novo ainda para nós aqui no Brasil, mas em outros países que largaram um pouco na frente já existe algum conhecimento, e a responsabilidade nossa é trazer esse conhecimento e compartilhar com vocês. Eu espero que a gente consiga conversar aí nos próximos minutos sobre isso. Obrigado. Edson, na visão aí de operador de data center, aí, o que você acha aí que é o gargalo? Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas aqui, agradecer a BDC. Primeiro ponto que você trouxe já no início, né, os colegas falaram também, o que é alta densidade, né? Então, para o meu site hoje, alta densidade talvez 20 kW, que é o limite, vamos dizer assim, que a minha infraestrutura já não atenderia, né? Então, um gargalo que eu tenho hoje para 20 kW é significativo, né? Eu não consigo. E aí entra numa questão de equipamentos, numa questão de operação em si do site, né? Eu ia falar que o principal gargalo do Brasil é a mão de obra também, né? Vou continuar falando que mas aí eu queria complementar um ponto que eu acho interessante, é que hoje a gente tem mão de obras muito em silos, né? Eu tenho pouquíssimas pessoas, empresas e tudo, que conseguem ligar o mundo da elétrica, o mundo da mecânica e o mundo da TI junto, né? Quando a gente parte para alta densidade, né? Saindo talvez no meu caso ali, que seria 20 kW, mas 50, 60, 100 kW, 140, a gente começa a ter que misturar esses mundos todos aqui, né? E o pessoal da TI não entende a engenharia, e o pessoal da engenharia não entende a TI. E como é que a gente faz com que esse mix aí dê certo, né? Eu acho que esse é um grande gargalo que a gente tem que trabalhar, né? E a BDC tem que trabalhar nisso aí para tentar oportunizar um crescimento aí, uma boa operação futura dessa alta densidade. São desafios aí. O papel da BDC é justamente esse, né? Gerar mais conhecimento do mercado para que a gente tenha aí mão de obra qualificada, pessoas entendendo melhor a dinâmica do nosso setor, né? E assim a gente evoluir juntos, né? E aí, complementando aí já uma pergunta que vem na sequência aqui a gente está falando muito aí já numa realidade que são racks aí de 100 kW, a gente já vê que isso aí já chegou, né? Quando a gente olha lá para 600, mais de 600 ainda não está tão próximo da gente. Mas esses racks aí, essa densidade, vocês acham que ela vai ser absorvida por retrofit dos ambientes atuais ou exigirá uma nova geração de projetos? Será que a gente vai ter que criar novos data centers para absorver essas demandas aí que já estão à porta aí?
Eu começo aí com o Renê. É, nem 8 nem 80. Acho que essa é a resposta direta. Mas basicamente o que que é? Existem ambientes que são possíveis de serem feitos um retrofit. Só que dependendo da capacidade, dependendo da qualidade desse retrofit, ele fica mais caro que um projeto novo, né? Então, essa engenharia aplicada ao negócio, não engenharia aplicada à aplicação, né, como redundante, mas a engenharia aplicada ao negócio, entendendo do negócio do cliente, isso pode ser governo, pode ser privado, pode ser um data center on-premises, uma fábrica de inteligência. Depende, né? Depende muito do ambiente que está sendo analisado. E somente empresas de engenharia que têm esse know-how, que conhecem esse perfil, é que conseguem fazer essa validação técnico-orçamentária para poder viabilizar esse projeto com que ele pare em pé, né? Então, hoje, é muito comumente usado em processos de implementação de novos ambientes, você ter uma condição híbrida, ao qual você parte do seu data center e você coloca uma alta densidade, e o restante você mantém ele na estrutura convencional. Porque numa eventual parada, você tem uma relativa redundância de todo o ambiente numa condição convencional. Não é o ideal, mas é a forma criativa, como eu falei para vocês, do que a gente consegue aprimorar esses projetos em si, né? Então, o DG ele falou na última apresentação que existem formas que foram sendo absorvidas ao longo do tempo, né? Então, ao longo do tempo, a gente começou a mensurar que o que a Ashray aplicava dentro do padrão TC 9.9, lá dentro das características, eram relacionados a uma condição que os equipamentos eram fabricados, e hoje a gente entende que a NVIDIA, cada equipamento é uma informação, né? Uma forma de ser operacionalizado. Como que a gente consegue montar esse ambiente e deixar ele pronto para que chegue esse GPU, né? Então, o desafio é grande, muito grande, mas eu acho que se manter uma estrutura híbrida, ao qual você consiga ter essa flexibilidade para poder ampliar somente o rack ou um determinado tipo de ambiente para essa aplicação, o retrofit você faz ok. Se não, é importante já seguir para um greenfield, a implementação do ambiente como um novo, tá? Vitor, você concorda aí com o Renê? Eu concordo em gênero, número e... Tá me ouvindo? Gênero, número e grau, só exemplificando um pouco, né? Você tem um data center existente, você quer implementar a partir do momento que você precisa implementar um liquid cooling, você vai precisar verificar algumas questões, né? E não são só financeiras, são técnicas também. Você vai precisar passar mais tubulações, por onde você vai passar isso? Seu sistema suporta isso? Seu prédio suporta isso? Ele foi feito com a fundação, com a estrutura para suportar isso? Ou mesmo que você passa por debaixo, será que você já não utilizou todo o seu espaço por debaixo do piso com infra de elétrica, de dados, né? Você vai conseguir fazer de alguma forma gerenciar a coleta do fluido caso ele venha a vazar dentro do seu data center existente. Você já tem uma autorização de utilização da energia que você vai exceder. Se, por exemplo, você utiliza chillers, você vai aumentar a sua demanda do data hall. Será que os seus chillers atuais você vai conseguir absorver essa demanda excedente? E se não, será que você tem espaço de piso para colocar mais chillers? Às vezes, para você implementar um liquid cooling, você precisa trocar chillers atuais, porque você não tem espaço de piso, por chillers de capacidade maior por equipamento. E se você já está no fim da vida útil dos seus equipamentos, ok, você pode aproveitar para fazer essa nova aquisição. Agora, se não, você na prática está jogando dinheiro fora. Então, passado os critérios de avaliação técnica para saber se é possível ou não, você ainda tem que tomar cuidado com o custo. Muitas vezes, igual o René aqui muito bem colocou, faz mais sentido você fazer um greenfield e vai acabar saindo até mais barato. Daniel, você tem algum complemento aí a fazer? Bem, do ponto de vista de energia, né, falando mais especificamente de baterias, né, que é o foco da nossa empresa. Hoje, nós vemos parque instalado de data centers no Brasil e em outros países da América Latina, que eu também acabo atuando, com baterias de todos os tipos de tecnologia. Então, a gente tem desde as baterias mais antigas,
baterias abertas ou PZS, baterias de níquel-cádmio, né, e baterias mais recentes da GM e depois as de chumbo puro e as de lítio atualmente. Nós temos a grande vantagem de termos todas as tecnologias essas que eu comentei no nosso portfólio, né? E com isso nos dá um poder de decisão que vai muito focado na parte técnica, né? Não temos nenhum viés de tecnologia, e sim na parte técnica e aonde a gente consegue otimizar a solução de forma que ela viabilize aquele projeto, né? Então, do ponto de vista de retrofit, principalmente, né, temos, recentemente, foi viabilizado um projeto, inclusive em parceria com os amigos da Mendes Roller, que estão aqui, em que só foi possível porque tínhamos a tecnologia adequada, né? E acabou sendo a chumbo puro, né, utilizada, com até uma observação, né, que o amigo Márcio, da Fox, comentou num painel anterior, sobre a questão de footprint, né? E, surpreendentemente, né, nós temos uma tecnologia que consegue reduzir ainda mais o footprint do que o próprio lítio, comparado com o lítio, que é um sistema de estantes compactos modulares. Então, isso foi o que permitiu o retrofit, ou seja, as tecnologias estão aí disponíveis, né? O importante é a gente poder participar, colaborar com vocês, né, desde da concepção do projeto, para que a decisão seja tomada de uma forma mais, não somente do ponto de vista técnico-comercial, mas como uma solução que você tenha o TCO, como a gente chama, né, que é o custo total de aquisição, levado em consideração para o fator de decisão. Então, o retrofit ele é mais do que viável quando você tem essas bases, essas premissas tomadas em consideração. Muito obrigado. Edson. Se a gente, trazendo para o nosso caso concreto, né, a pergunta que você trouxe de um rack de 100 kW, né? Hoje, necessariamente, na minha infraestrutura atual, eu não consigo ter, desde estrutura física, né, a civil em si, até questões de espaços e tudo, né? E aí, como o pessoal muito bem colocou, é uma equação financeira, né? Foram citados várias vezes, né? Na engenharia tudo pode, né? É uma questão de custo, né? E isso tem que ser muito bem ponderado, né? E esses custos também a gente tem que olhar a questão do risco, né? Eu fazer um retrofit em um site que não tem todas as características para isso, eu posso colocar em risco a minha operação, o meu objetivo final, que é manter as operações de TI ligadas, né? Então, é uma equação financeira e todas as componentes têm que ser colocadas nessa equação financeira também, né? Gladson. Eu queria primeiro agradecer a sua analogia da UTI e eu vou pedir licença para utilizar ela daqui adiante, tá? Porque a ideia, né, quando você pensa em retrofitar ou construir um novo edifício ou uma nova estrutura, ela depende justamente do que vocês já falaram, que é a aplicação. Então, eu vou concordar com tudo que vocês disseram e vou focar mais, como o Edson fez, em casos práticos de experiências que a gente teve recentemente, né? Então, vou pensar primeiro caso retrofit. Então, a gente recebeu um desafio, né, de um cliente em que ele precisava expandir o dobro de carga em um ambiente sem aumentar espaço físico, então a densidade era alguma coisa que era inerente a esse processo, mas ele também não tinha disponibilidade de energia. Então, quando você pega uma situação dessa, a primeira questão é, por energia é inviável, então temos que pensar em um local novo. Mas a gente tem que pensar, né, duas vezes, respirar um pouco e entender um pouco de como é a condição existente. Então, a gente focou em entender qual era a aplicação, por exemplo, que ele iria utilizar em termos de densidade, e entendemos que, para esse tipo de situação, trabalhar com a troca e retrofit dos equipamentos de climatização iria liberar a quantidade de energia suficiente para poder começar a viabilizar o projeto, né? Então, isso é um caso em que a gente, estudando
aquela interdisciplinaridade aí entre as engenharias, né? Mecânica, elétrica, a gente conseguiu viabilizar um projeto de retrofit, né? Aí, analisando um outro desafio que foi posto, né? A gente tinha todas as condições de clima, de potência elétrica, mas a gente tinha um desafio de estrutura predial. Então, pé direito não era suficiente, estrutura de carga de laje não era suficiente. Então, assim, não depende só de um ou outro fator, é um somatório. E aí leva-se aí para a visão final, onde já é imperativo, por exemplo, a construção de um prédio novo. Quando a gente vai pensar em uma estrutura de IA Factory, né, que é o termo que a gente tem utilizado bastante. Então, esse é um modelo de projeto que ele já nasce com o imperativo de ter que construir alguma coisa nova. Então, de novo, quando a gente fala, né, do contexto da discussão aqui, vai depender bastante de que tipo de mercado ou que tipo de modelo de negócio a situação vai exigir uma abordagem de engenharia. Bacana. E aí um ponto que você tocou aí, que é justamente esse trabalho conjunto, né, das disciplinas da engenharia. Quando a gente fala aí de energia e refrigeração, essas disciplinas elas devem ser tratadas de forma separadas ou como uma única equação, né, de viabilidade aí para essas cargas elevadas aí. Isso muda, né, quando a gente fala aí de racks acima de 100 kW, ou para cargas menores aí, cada um na sua. Quando a gente sobe um pouco a régua aí, todo mundo tem que trabalhar junto, senão vai dar problema. Aqui já basta o Alexandre aí que dividiu aí no painel dele, só tinha o pessoal de mecânica, né? Então você vê que o pessoal gosta de dividir as coisas. Vou começar aí com o Daniel. Bom, pessoal, na nossa visão, tratar essas disciplinas de forma separada é um equívoco de projeto. Então, começamos por aí. Realmente temos que tratar aí de forma conjunta, né? Até porque existe uma relação entre um e outro, né? A parte de energia, por exemplo, quanto maior a densidade, né, maior de energia, maior o calor ali produzido, maior a necessidade de refrigeração. A maior necessidade de refrigeração acaba impactando na eficiência, né, do PUE. E aí você tem uma relação aí realmente que uma depende da outra. Então você tem que analisar qual que é a melhor solução, né? Do ponto de vista de energia, de baterias, né? As tecnologias atuais, se você vai pegar as baterias mais recentes, né, de chumbo puro e de lítio, né, elas conseguem trabalhar com temperaturas de uma forma que você consegue otimizar esse PUE. Mas existe uma questão, né, uma questão de risco, né? Se acontecer uma falha num sistema, a gente não espera que isso aconteça, até foi falado de redundância no sistema de cooling, né? E é complicado. Existem casos, infelizmente, de que esse sistema não possa ter funcionado, ou outros que possam ter impactados no aumento de temperatura, e aí a gente coloca em risco, às vezes, a operação, por conta de uma tecnologia que tem uma certa deficiência em relação à questão de segurança. A gente tem a tecnologia de lítio hoje com ressalvas, né, para o uso de data centers. Nós podemos utilizá-la, mas ela existe esse risco que precisa ser mitigado, e aí a gente tem, muitas vezes, um sobrecusto que é colocado na operação, por isso ela pode ser, muitas vezes, amenizada com outras tecnologias, como é o caso de chumbo puro, como a gente sugere normalmente, mas é lógico, caso a caso, precisamos analisar, né? Mas é um ponto que a gente leva e gostaria de compartilhar com vocês. Então, obrigado. Vitor, como é que você enxerga aí essa integração? Se por um lado, meu colega aí diz que é um equívoco, eu digo que por outro lado não só é um equívoco, como o que eu vejo que os profissionais que mais se destacam, as empresas que mais obtêm sucesso, as que mais fecham projetos com seus clientes finais, são exatamente aquelas que promovem soluções cuidando dessa integração e como um pode ajudar no outro, né? Aqueles que procuram uma máquina mais eficiente para poder favorecer o custo da infraestrutura de elétrica e vice-versa, tá? Eu acho que cada vez mais se por um lado a parte a elétrica ainda é o principal, porque sem elétrica não tem negócio, né? Cada vez mais o cooling começa também a entrar um pouco nessa lógica, porque sem cooling
não precisa, nem precisa de energia elétrica. Então, estão cada vez mais ganhando o mesmo nível de importância. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa de profissionais, de novo, que entendam não só de elétrica, não só de mecânica, mas que sejam capazes de compatibilizar e desenvolver um projeto que busque o melhor dos dois sistemas. Edson, pensando aí na operação aí, dá para juntar todo mundo? Ou... Eu acho que é necessário que as disciplinas se conversem, né? E olhando para uma alta densidade, eu acho que ainda tem outra disciplina muito importante, que é a automação. Então, foi falado aqui, né? O Degelo falou. A gente tem 2 segundos se parar o sistema de alimentação ali do liquid cooling. Em 2 segundos ninguém faz nada, né? Mal olha para a tela lá do monitoramento e atua, né? Então, essa visão das duas disciplinas e a automação junto, entender todo o processo do data center em si, como é que ele deixa esse processo seguro, e juntando ainda lá com a parte de TI, né? Porque a hora que eu junto muita carga em um rack só, eu estou processando muita coisa ali naquele rack. Se aquele rack parar, qual é o impacto que ele tem na minha operação, né? Então, na minha visão, cada vez mais não dá para separar, né? Eu ia falar uma palavra que eu não consigo falar aqui agora, mas não dá para separar, né? Isso é o que eu entendo. Tá? Renê, Complementando, né, junto com o que vocês estão comentando, concordo com vocês também, mas eu tenho um ponto adicional que você comentou que acho que é muito relevante em condição da automação, né? A energia, ela provém o processamento vai gerar calor, o calor tem que ser retirado do sistema de condicionamento. Só que quem que monitora isso é o monitoramento ambiental, vem vinculado à automação. Quando você faz a ocupação do seu data center, você faz o tempo de ocupação, você faz a estrutura de ocupação voltada para a capacidade que tem dos equipamentos, não somente da condição de energia, climatização, como a distribuição de telecom também. Então, como que está isso distribuído dentro do meio ambiente? Como que essas cargas estão aplicadas dentro dos racks? Então, se você não tem um software, uma solução de DCIM aplicada para poder fazer um monitoramento correto, ou se você não consegue fazer uma condição do CFD aplicado dentro do seu ambiente, você não tem gestão. Se você não tem gestão, pode ser um data center de um rack, como pode ser um grande hyperscale de mais de 1000 racks. O problema é o mesmo. A complexidade é a mesma. E se as disciplinas não estão interagindo, existe um grande problema. Em outros painéis aqui eu vi no início que o ideal seria, acho que foi de cooling, alguém comentou que o legal seria que a empresa que está participando que vai fazer a operação do ambiente participe de toda a implementação. Extremamente correto essa informação. Porque ele vai vivenciar como que foi feito toda a implementação e vai ter a confiança de que aquele sistema não vai parar, né? O nosso trabalho maior aqui é mitigar riscos, né? Então, dentro desses processos, desses projetos complexos, né? Data Center é um projeto complexo, nosso trabalho é mitigar risco. Só que se a gente ficar somente olhando como disciplinas separadamente e não agregar tudo isso como um único conjunto, um único ecossistema vivo, que o data center ele é vivo, ele muda ao longo do tempo, vai ter problema. Acho que é isso a mensagem. tem alguma coisa para contribuir, Gladys? Ser o último a falar no último painel é sempre complicado, né? É pouco provável que eu vá acrescentar alguma coisa e a gente já está com a plaquinha piscando, tempo esgotado, né? Então, eu só queria deixar, eu não sei se a gente ainda tem mais perguntas aí, mais uma, então eu vou deixar para a última pergunta. Tá bom. O Gladys já está pensando lá na frente. E justamente em pensar lá na frente, a última pergunta aqui, na verdade, eu queria que cada um de vocês definisse em uma frase aí qual deveria ser a prioridade do setor brasileiro aí para os 12 a 24 meses aí, pensando aí na velocidade com que as máquinas aí já estão perdendo aí a validade, qual que seria aí a prioridade do Brasil, do nosso setor no Brasil, para se preparar para essa computação que está vindo aí com tudo. Eu posso começar aí com o Vitor e a gente vem na sequência. Olha, eu vou ressuscitar uma fala que eu mesmo falei aqui há pouco. Eu vejo que, pelo menos os principais, os maiores,
tem já parcerias muito bem estabelecidas e eu acho que isso é muito bom do ponto de vista de serviço. E eu vejo muita gente falando muito de redundância, de criticidade, mas eu confesso que eu vejo pouca gente dizendo assim, e se o meu parceiro não conseguir fazer 1 giga ou 3 gigas de uma vez, como é que eu vou fazer? Eu vou testar um cara novo, assim, imediatamente? Eu acho que e eu acho que isso acontece muitas vezes também até por falta de mão de obra que a gente falou aqui tanto há pouco. Então, eu acho que o foco deve ser realmente, já que a gente precisa de um mercado de hyperscales, a gente precisa fazer com que o mercado seja também uma escala hiper. E eu falo isso não só em capacidade dos fabricantes em fornecer equipamentos em larga escala, mas também da gente ter uma quantidade muito grande de profissionais, de empresas com estrutura também para atender essas implantações, e não só as implantações, também as operações e as manutenções também em grande escala. Eu acho que desenvolver o mercado o de serviços a nível de grande escala deve ser a prioridade para os próximos anos. Entendendo que a gente está também comentando a parte de alta densidade, falando um pouco sobre a parte de data center edge, que são os data centers menores, que aqui, pelo menos o que eu vejo, pelo menos o que eu tenho caminhado aqui dentro de Brasília, esses últimos anos, o que eu mais vejo são ambientes que não estão padronizados, e essa falta de padronização faz com que exista uma dificuldade de implementação de novas tecnologias, isso é fato. O governo por si só, os órgãos, eles não têm capacidade de manter um ambiente crítico como esse com especialização, porque o negócio do governo é atender as pessoas e não atender data center, tá? Então, data center tem que ser empresas especializadas que fazem isso, né? Existe modelo de negócio baseado da nova lei da 14133 que você consegue mobilizar a compra desses ambientes como serviço. Acho que isso é importante para o governo entender que existe possibilidade de você dar sustentação para todo esse ambiente dessa forma, tá? E tendo essa condição de preparação, eu acho que existe sim uma necessidade muito grande, não só da parte de mão de obra, mas a divulgação desse conhecimento para o grande mercado. E aí eu faço uma provocação para vocês aqui, e acredito que deve ter alguém de governo aqui. Qual de vocês que tem dentro do seu órgão um barraco center? Isso não é meu não, tá? Esse foi de um amigo meu que contou isso para mim. Então existe muito barraco center montado dentro de Brasília e no Brasil inteiro, que são máquinas de ar-condicionado de conforto aplicados para equipamentos. Equipamentos não têm essa capacidade de transpiração, né? E quando a gente fala da preocupação da TI aplicada para uma GPU, alta capacidade, alta implementação de vários equipamentos que têm um custo elevadíssimo, esquece da parte da infraestrutura, esquece da parte da operação. E é o que é leviano, tá? Então, eu peço vocês, como governo, que pensem nessa condição e evitem de ter esse erro. Chamem empresas especializadas, aqui tem várias empresas especializadas no que fazem, para que possam dar essa orientação efetiva na concepção, tanto de um retrofit, quanto de uma parte de implementação nova, para essas altas densidades que já estão aí, estão cada vez caminhando mais para inserir no nosso dia a dia. Tá bom? Eu vou ser breve. Então, uma mensagem no geral é organizar e acelerar, né? O mercado, o nosso governo, ele precisa entender, porque a gente vem martelando sempre, a ABDC, as outras associações, que esse é um trem que está passando, né? É um momento único que a gente está avaliando que existe a oportunidade de trazer a computação de alta densidade, de algum ponto de vista, um modelo de computação de alta performance para cá, e isso já está se esgotando. Por quê? Porque eu vou trazer uma opinião de um painel anterior, né, em que se falou em mobilizar a opinião pública. E isso é importante, porque o próximo desafio que a gente vê acontecendo é você convencer comunidades, porque o data center está virando, e do outro lado está acontecendo já uma mobilização da opinião pública, o data center está virando um vilão. Pensando pelo lado ecológico, o data center hoje consome água, ocupa terra, desestabiliza a economia. Então, se a gente pensar como setor, a gente tem que se organizar.
Temos que pensar na agenda. É óbvio que a BDC faz isso já hoje de forma bem pragmática, e isso não acontecia bem recentemente. Então, isso já é um excelente começo e a gente precisa intensificar. E o que a gente vê, por exemplo, a gente esteve recentemente fazendo umas prospecções aí fora do Brasil. O maior desafio hoje lá é convencimento de comunidade de que o data center pode chegar e ser benéfico. Então, os grandes players aí a nível mundial estão trabalhando com essa necessidade. Não é mais só energia, eles já estão falando de medidor para dentro. Então, assim, entende-se que a engenharia, e não só da energia, mas associada ao resto, dá-se um jeito, né? E você tem que lidar agora com a complexidade de implementação de grandes sites em ambientes onde a comunidade está refugando esse tipo de coisa, né? Então, a mensagem é a organização e acelerar. Ser rápido também, né? Todo mundo já está querendo ir embora, né? Para o happy hour. Olhando o cenário Brasil e 12, 24 meses, né? Que é o que você colocou. Eu acho que equipamento não vai ser um desafio tão grande. Projeto, entendo que também não vai ser um desafio tão grande. Mas implementação e operação desses sites, eu vejo que é um desafio significativo, né? E aí, essas interfaces entre as disciplinas, entre as pessoas, né? Como é que a gente vai estar preparado para isso? Como é que vamos ter profissionais preparados para isso, né? Eu acho que esse é um ponto que colocaria mais energia, talvez, para preparar, porque se começássemos hoje, né, talvez teríamos esses data centers daqui 12 meses, né? E temos pessoas preparadas para implantar e operar esses data centers, né? Eu acho que esse do meu ponto de vista, seria isso. Bem, pessoal, como vocês falaram, né? Sempre ser o último não é fácil, né? O pessoal já falou quase tudo aqui, mas eu queria deixar algumas observações, então, também tentando ser o mais breve possível aqui para não atrapalhar o happy hour. Do ponto de vista, né, de energia, que é o foco que eu tenho trazido aqui, né? O critério de decisão, eu chamo a atenção que é uma coisa bastante importante a ser considerado, né? Porque uma decisão pode impactar no custo e a inviabilidade do projeto, tá? Então, do ponto de vista de energia, a escolha da bateria, que é o caso que eu tenho trazido aqui, né, pode viabilizar, como foi um exemplo que eu passei aqui, ou inviabilizar um projeto, né? Do ponto de vista, às vezes, de um seguro, né, onde você tem um risco maior, por exemplo, de incêndio com um tipo de tecnologia, como é o caso do lítio, né, em relação ao chumbo, pode, às vezes, inviabilizar um projeto. Agora, tem situações onde o lítio vai ser necessário, por exemplo, onde você tem uma necessidade de um peso muito reduzido, que a estrutura não suportaria. Então, essa é uma possibilidade. Ou seja, precisa ser analisado com muito critério e não ter muito viés, né, do ponto de vista, às vezes, comercial que existe no mercado, né? É a gente trazer um viés mais técnico, de engenharia mesmo, de sentar, fazer as contas ali, o impacto em operação, manutenção, né? E sustentabilidade, foi falado também de energia limpa logo no início, né? Então, a sustentabilidade é um ponto também muito importante, a questão da reciclagem, né? Só um dado para vocês, o chumbo, né, as baterias de chumbo são o produto mais reciclado do mundo, né? E foi uma surpresa para mim. Eu imaginava que eram as latinhas, a gente vai usar as latinhas aí no happy hour, eu imaginava que eram latinhas de alumínio, mas não é, são as baterias de chumbo, né? E o último dado só que eu queria compartilhar com vocês, né, é um certo misticismo que existe hoje, né? Porque eu até entendo, porque é algo muito relativamente novo, que são os perfis de cargas de inteligência artificial, né? Isso tem, às vezes, enviesado para uma decisão técnica de uma ou outra tecnologia, né? Mas é muito, muito recente isso, né? E a gente está contribuindo, eu queria compartilhar com vocês, com testes efetivos em cargas de IA com todas as tecnologias que nós temos de baterias. E só queria compartilhar com vocês que, até agora, a que teve a melhor performance foi realmente a de chumbo puro, né? Em 8 horas, nós tivemos 8 horas consecutivas sob carga de aplicação de IA, 57 mil ciclos foi suportado, porque são micropulsos que existem nessas cargas. Com 3 meses, já chegaram em 12 milhões de ciclos,
né? Então, a gente vai completar com 6 meses agora, no final de agosto, o teste. Estamos estressando ao máximo e tem se mostrado realmente uma solução bastante eficiente, tá? Então, é um ponto, né, que eu gostaria de compartilhar e ser aí um suporte para vocês, quando vocês precisarem de qualquer informação a respeito, podem contar com a gente, com a expertise em relação a essa parte de baterias e energias. Tá? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês pela participação e pela contribuição. Nós chegamos aqui ao final da nossa programação técnica do Data Center Executive Forum. Não vão embora, por favor. A gente ainda tem o happy hour. O Tossi vai fazer aqui agora a parte do encerramento do evento. Depois da palavra do Tossi, eu queria convidar a diretoria da ABDC aqui presente para a gente tirar uma foto aqui também. E também convidar o Caio, que deve estar ali no fundo ali também, para integrar aqui essa foto, porque sem ele esse evento não teria acontecido. Aproveito aqui também para agradecer aí aos nossos patrocinadores, né, que também sem eles esse evento não seria possível, né? Então nós temos aí a Corning, nosso patrocinador ouro, a Extreme Networks, Unentel, Hitachi, ConnectWay, Edify, Fox, Ropca, Horus, Mendes Roller, Termomecânica e Transedata.